Se nós não temos, né, a função mapeada e as competências mapeadas por função, como nós de área de T&D ou RH vamos oferecer um plano, né, de desenvolvimento, um plano de capacitação formal, seja presencial ou online, para um upskilling, se nós não sabemos aonde a gente vai chegar. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também de todos os países de língua portuguesa. Eu me chamo Sulim e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. E no episódio de hoje nós vamos dar continuidade à construção do plano de negócios de T&D. No primeiro episódio, nós falamos sobre os 3 primeiros passos que nós temos que ter para começar um planejamento de negócios em treinamento e desenvolvimento humano de uma forma profissional. Então, só lembrando, ter o business plan, o plano de negócios corporativo bem definido, ter o desdobramento desse plano de negócios para cada uma das áreas funcionais, para que a gente possa ter a correlação entre os KPIs e os OKRs. E terceiro, ter todos os job roles, ou seja, todas as funções definidas, mapeadas, com os seus objetivos de entrega bem esclarecidos e o mapa de competências, né? As competências, habilidades e atitudes, o famoso chá, esperado para cada uma das funções e para cada nível de função. Para maiores detalhes sobre esse episódio, onde a gente descreve cada um desses passos em mais detalhes, acesse aí o nosso podcast, o nosso playlist, você vai encontrar esse episódio que foi no ar no começo de maio. Mas dando sequência, né, uma vez que nós temos esses ingredientes, nós chamamos de ingredientes, né, para fazer um bolo, né, o bolo do plano de negócios, hoje nós vamos falar sobre a aprendizagem formal, né, que é o primeiro nível de maturidade em T&D. Malcolm Knowles, ele é um estudioso da aprendizagem de adultos. E em seus estudos, ele descreve 3 características muito importantes para que o adulto aprenda. A primeira característica é que o adulto ele precisa ver relevância no treinamento que ele está tendo para a sua vida. O número 2, ele gosta de utilizar a sua experiência, o seu conhecimento prévio durante o treinamento. E número 3, os adultos aprendem melhor em ambientes que encorajam, né, as pessoas a arriscar, porque o adulto sabe que é na falha em que a gente aprende melhor. Dito isso, vamos à aprendizagem formal do modelo 70-20-10. 10% do conhecimento retido que nós necessitamos para desempenhar as nossas atividades no dia a dia provém da aprendizagem formal. E aqui neste requisito, nós temos a aprendizagem formal,
que as empresas, né, as áreas de TI/D e RH oferecem aos colaboradores, seja no nível presencial ou no nível online. A aprendizagem formal presencial, ela possui alguns tipos, né? Pode ser uma apresentação, o que a gente chama em inglês de lecturing, pode ser através de simulações, pode ser através de uma demonstração, pode ser através de games, e pode ser também através de discussões em grupo. Esses são 5 tipos, 5 modalidades de cursos presenciais que a gente pode oferecer para os nossos colaboradores. Mas aqui nós temos que ter atenção, porque com o mundo pós-pandemia, principalmente no mundo pós-pandemia, a atividade de trabalho híbrida ela vem sendo cada vez mais uma realidade. Então, mesmo cursos síncronos presenciais, eles podem ser conduzidos para pessoas com localidades diferentes, se a sua plataforma tecnológica de TI/D possuir integrações com as ferramentas de reunião virtual, como Teams, como Zoom, como Google Meet. Então, você pode criar eventos dentro da sua plataforma, aonde numa determinada localidade um instrutor vai estar presencialmente com alguns colaboradores e, de forma remota, as pessoas em outras localidades vão poder acompanhar, né, seja qual seja uma dessas 5 tipos, né, de cursos presenciais que a gente comentou aqui. Na parte online, nós temos os diversos tipos de soluções educacionais do mercado. O mais tradicional são os pacotes SCORM, né, os pacotes SCORM onde a gente tem os cursos online que marcam o progresso, marcam a presença, enfim, arquivos de biblioteca. Então, a sua plataforma de TI/D, ela, para ser uma plataforma completa, uma plataforma robusta, que possibilite uma gama grande de oportunidades de aprendizado, ele deve não só rodar o pacote SCORM, mas ter funcionalidades que possam rodar, né, ou agrupar, melhor dizendo, vídeos em uma videoteca, áudios em uma audioteca, bibliotecas para documentos, PDFs, né? E também ter mecanismos de gamificação, porque para determinados públicos, aonde o reconhecimento, a recompensa e a premiação são importantes, rodar, né, o curso online de uma forma gamificada aumenta o engajamento. Então, na parte do aprendizado formal, nós temos 2 linhas, né? Seja presencial, seja online. A sua plataforma deve fazer a gestão desses 2 caminhos que podem ser seguidos, que vão variar de acordo com o conhecimento que deseja ser passado para os colaboradores. E aí, nesse sentido, a gente tem o que acontece normalmente no mercado, onde as empresas elas investem na aprendizagem formal, seja ela presencial ou online, normalmente em temas normativos, em processos de integração, em cursos de compliance, porque o desenvolvimento desses cursos, seja online ou seja presencial, eles demandam um alto investimento.
Então, normalmente as empresas elas investem naquilo que é obrigatório, né? E também uma outra característica é que cerca de 80% dos cursos, sejam presenciais ou online, desenvolvidos para esses temas, são de fornecedores, né? Porque a empresa ela procura, né, parceiros com esse expertise que possa desenvolver de uma forma mais econômica, com maior qualidade, enfim, com soluções inovadoras, esse tipo de conteúdo. E aí uma dica, né, a segunda dica aqui do dia, ao selecionar o seu fornecedor de conteúdos, não leve em consideração apenas o custo. Existem centenas ou milhares, né, melhor dizendo, de provedores de conteúdo no Brasil. Mas muitos, cerca aí de 40%, 50%, não têm nem 2 anos de mercado. Nada contra. Nós temos que dar oportunidades para as empresas surgirem, para as empresas aparecerem e o mercado se desenvolver. Mas há temas que não adianta você desenvolver com companhias sem grande experiência. Há temas que sim, mas aí, quando você vai fazer um processo de orçamentação, um processo de sourcing, compare empresas equivalentes. Compare empresas não maduras para o desenvolvimento de determinados cursos que não demandam uma grande complexidade ou cursos que não sejam tão grandes para empresas menores. E aí compare apenas entre, né, o sourcing, o processo de orçamentação e contratação com empresas equivalentes. Não adianta você chamar para um mesmo bid, para um mesmo processo de cotação, empresas grandes, empresas pequenas e fazer o orçamento de um mesmo curso, né, um curso pequeno. Você não vai estar comparando propostas iguais e muito menos o conhecimento e a bagagem que as empresas possuem, que são diferenciados. Um segundo ponto é quando a gente vai oferecer, né, esse tipo de serviço a parceiros, leve em consideração, e aí aqui a terceira dica do dia, é que você veja se o seu parceiro ele está preocupado com o objetivo real do aprendizado. E o objetivo real do aprendizado, quando você vai desenvolver, não é uma listagem de tópicos que a pessoa vai aprender, o que normalmente a gente vê nos cursos, né? Ao finalizar esse curso, você terá visto A, B, C, D ou I. Não. Ao terminar esse curso, será possível você realizar de maneira diferente ou será possível você operacionalizar o seu trabalho em A, B, C, D. Porque o treinamento, ele visa uma mudança de comportamento e uma aplicação desse conhecimento na prática. Então, todo treinamento corporativo, ele visa um resultado de trabalho. Então, quando você estiver fazendo um processo de contratação e você tiver empresas que, ao propor a solução, tenha este olhar, dê preferência porque são empresas que possuem experiência. Já são empresas diferenciadas do mercado, ok? Então, 3 grandes dicas hoje, quando a gente estiver mapeando, né, os cursos ou os temas em que nós vamos operacionalizar no nosso plano de negócios de forma formal.
seja presencial, seja online. Primeiro, na parte presencial, que a nossa plataforma de TI&D possua a possibilidade de integração com ferramentas de reunião virtual, como Teams, Zoom e Google Meet, para capilarizar o conhecimento para todas as pessoas da sua empresa que não estejam, eventualmente, disponíveis para realizar o curso presencialmente. Um segundo ponto, quando você for contratar um parceiro que vá desenvolver o seu conteúdo presencial ou online, leve em consideração o conhecimento que você vai contratar para ser desenvolvido com empresas equivalentes. E terceiro, que este conhecimento ele gere uma mudança de comportamento, que ele gere resultados. É isso que a gente espera após um treinamento. A gente espera que esse curso vá gerar algum resultado. E quando os adultos estiverem no começo desse curso e virem que, ao terminar o curso, o objetivo é possibilitar a operação de determinada atividade, isso vai em linha com o primeiro ponto de Malcolm Knowles, que fala sobre a relevância. O adulto dá muita importância à relevância daquele tópico para a sua vida pessoal ou profissional, para que ele se interesse. Então, a gente começa com o pé direito a oferta desse treinamento. Uma quarta dica, né, quando a gente fala aqui de plano de negócios de TI&D, é que a sua plataforma, que vai ser o meio pelo qual você vai ofertar esses cursos, sejam eles presenciais ou online, seja possível rodar ou acessar os mesmos através de um app, tá? Então, a sua solução deve oferecer um app, seja para acesso à aula no Google Meet ou no Teams de forma síncrona, seja para baixar o curso e vir offline dentro de um avião, dentro de um ônibus, dentro do metrô, sem gastar o pacote de dados do celular. Enfim, é importante que a sua solução tenha a disponibilidade do app, ok? Para ilustrar o quinto e último tópico ou dica da aprendizagem formal, nesse processo que nós estamos andando em conjunto para desenvolver um plano de negócios de TI&D de uma forma robusta, é a gente lembrar da importância de ter para cada uma das funções os hard e soft skills mapeados, porque a aprendizagem, seja ela formal, informal ou on the job, vai estar sempre linkada ou sempre relacionada a uma competência. Então, vamos imaginar uma empresa de software, desenvolvimento de software, e Maria é uma analista de suporte júnior, né? Dentro da sua carreira, ela pode seguir trilhas de aprendizado para um upskilling, ou seja, se tornar uma analista de suporte pleno, depois uma analista de suporte sênior, depois uma supervisora de atendimento, enfim, ou em determinados pontos, né, ou determinado ponto de sua carreira, melhor dizendo, ela quer fazer um reskilling, ela quer seguir para uma outra área, como, por exemplo, ela quer virar uma SDR, um Sales Development Representative, né? As pessoas que fazem prospecção. Muito bem. As competências de um SDR, de um analista de suporte, são bem distintas. Existem algumas bem convergentes, como empatia e foco no cliente, mas existem competências, principalmente as técnicas aqui, né, em que a gente fala da aprendizagem formal, bem distintas. Então, se nós não temos, né, a função mapeada
e as competências mapeadas por função, como nós de área de T&D ou RH vamos oferecer um plano, né, de desenvolvimento, um plano de capacitação formal, seja presencial ou online, para um upskilling, se nós não sabemos aonde a gente vai chegar, né? Então, nesse caso, essa empresa possui esse mapeamento. Então, por exemplo, né, para ser uma analista de suporte pleno, ela precisa ter noções de Power BI para geração de dashboards, né? Porque o atendimento dela como pleno passa a ser um pouco mais premium, ou seja, de atendimento de maior detalhamento junto aos seus clientes. Então, para isso, ela precisa se capacitar em Power BI. Muito bem. Tendo isso mapeado e tendo os cursos dentro do nosso portfólio de soluções, a gente pode oferecer para Maria fazer o seu upskilling. Da mesma forma, imagine Maria quer fazer um reskilling, ela quer ser um SDR, e ali ela precisa, por exemplo, de conhecer o CRM que a companhia utiliza para gerenciar os seus clientes, os seus contatos, cadastrar todas as interfaces que ela teve com os clientes e leads. Muito bem. E aí, por exemplo, a empresa poderia desenvolver um tutorial de sistemas da solução de CRM que ela utiliza para oferecer, né, a Maria realizar isso, ela preencher esse gap e começar a atender como SDR. Muito bem, ela vai conseguir operacionalizar o CRM depois do treinamento. Então, é isso que serve, né, o treinamento para ela. O objetivo dela realizar aquele treinamento é para que ela consiga operacionalizar o CRM e consiga desempenhar suas atividades como SDR. Ok, pessoal? Então, hoje focamos, né, no primeiro passo, né, em a gente estar mapeando e definindo e delimitando as nossas ações para o nosso planejamento estratégico de T&D no nível, né, da aprendizagem formal. O que nós vamos oferecer como aprendizagem formal, seja presencial ou online, disponível em nossas plataformas, para que os nossos colaboradores possam desempenhar suas atividades de uma maneira mais eficiente e com qualidade. E nos próximos episódios, nós vamos estar concluindo essa jornada, né? Vamos seguindo essa jornada para o aprendizado informal, depois o aprendizado on the job, depois toda a parte de gestão de metas, depois feedback contínuo, plano de desenvolvimento individual, ou seja, todo o portfólio de funcionalidades e metodologias que a gente deve considerar para o nosso planejamento de T&D ser completo, eficiente e com qualidade. Muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe o seu review, vou lê-los com muito carinho, respondo a cada um de vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e abraços digitais.